Olá, me chamo Glaucia Lemos, sou Cloud Advocate em JavaScript pela Microsoft. Nesse vídeo nós vamos aprender a criar o Database Server, mas usando o portal Azure, porque através do Database Server nós vamos poder criar justamente o Database e o Sharon Database. Então vamos nessa? Bom, aqui eu estou no portal Azure, tá? E para criar o Database Server é muito simples, tá? Basta você vir aqui em Azure SQL, e se não tiver aparecendo este ícone do Azure SQL, basta você também digitar Azure SQL. Você vem aqui em Create e vai aparecer três opções. Tem o SQL Databases, SQL Managed Instance e SQL Virtual Machines. No nosso caso, a gente vai focar no SQL Databases. Dentro de SQL Databases, nós temos três opções, tá? Tem o Single Database, o Elastic Pool e o Database Server, que é justamente aquelas três opções que nós falamos em alguns módulos anteriores. No nosso caso, como a gente precisa criar um Database Server, então a gente vai escolher justamente a opção Database Server. Clique em Create e aqui vai aparecer justamente a sua subscription. Inclusive, para usar esse serviço gratuito do Azure SQL, precisa colocar um cartão de crédito. Você não será cobrado de absolutamente nada, tá? Aqui nós temos que criar um grupo de recursos integrado a justamente o que a gente vai precisar criar para os outros Database Servers. Então, eu peço que vocês guardem essas informações que nós vamos incluir aqui agora. Por exemplo, eu geralmente uso um bloco de notas. Então, aqui eu já vou escrever aqui, ó, Resource Group, e eu vou criar o nome do meu grupo de recursos como Azure SQL Prisma RG. RG de Resource Group. Esse nome ele tem que ser um nome único. Então, eu sugiro que vocês colocam antes do RG por exemplo, meu nome é Glaucia, então põe Glau RG, por exemplo, ou Marcos RG, algo do tipo. Então vamos copiar este nome aqui, vamos clicar aqui em Create New e vamos botar o nome aqui e OK. Aqui em Server Details, nós temos que colocar o nome desse server, tá? Eu gosto, para poder definir o que é cada um nome como se trata de um database server, então botar uma definição, o nome da base de dados e no final server. Neste caso, para não criar nenhum problema, eu gosto de botar assim, Azure SQL Prisma Server. Novamente, pega o seu bloco de notas e aqui abaixo, porque a gente vai precisar para colocar lá no nosso arquivo .env, tá? Então, o nosso server name é Azure SQL Prisma Server. Novamente, peço que vocês coloquem um nome diferente do que eu estou criando aqui. Aqui em Location, nós temos dos mais de 40 servidores espalhados em todo o planeta que a Microsoft dispõe. Então, nós temos aqui o East US, East US2, West US2, West US3. Eu geralmente gosto de colocar nesta primeira opção, então vamos deixar aqui no West US. Mas se você estiver morando em outra localidade, fora do continente americano, até das Américas, estiver nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, ou até mesmo na Europa, em algum outro lugar, coloque o mais próximo da sua residência. Aqui na parte de Authentication, nós vamos usar Use SQL Authentication. Aqui em Server Admin Login, nós vamos colocar um nome bem fácil de gravar. Azure, vamos botar assim, Azure Prisma. E novamente, vamos pegar o nosso bloco de notas, porque a gente vai precisar desse Server Admin Login depois. Então vamos botar aqui, Azure Prisma. E o password, esse aqui é um ponto bastante importante de mencionar para vocês. O password, ele precisa ser uma senha muito diferente. Tem que conter caracteres especiais ou algo do tipo. Então, vou pedir para vocês criarem, no meu caso aqui, eu já criei uma senha aqui, e eu vou colar aqui, que inclusive eu acho que ele está copiando de algum outro lugar. Botei uma senha bem diferente, então se possível coloca letras maiúsculas com minúsculas, com interrogação, ponto de exclamação, um arroba, números, uma senha que você possa guardar. No meu caso, eu já vou guardar aqui a minha senha. Claro que eu não vou mostrar para vocês, porque eu já tenho gravado aqui do meu lado. Depois disso, nós vamos vir aqui em Next Networking. A gente vai definir algumas coisas relacionadas ao firewall. Isso é muito importante, porque caso a gente precise testar esse servidor localmente aqui, a gente vai precisar fazer uso do nosso firewall. Então, vamos clicar aqui em Next. Aqui nessa opção, nós vamos vir aqui em Firewall Rules. Então, ele está dizendo assim, Allow Azure Services and Resources to Access the Server. Então, ele está perguntando se você vai permitir que o Azure, esse serviço do Azure, ele tenha acesso a esse servidor. Eu vou dizer que sim. Depois, a gente pode vir em Additional Settings. Aqui a gente não vai querer habilitar o Microsoft Defender for SQL. Então, vamos para Tags. A gente não vai colocar por enquanto nenhuma tag, mas você pode colocar. Vamos clicar aqui em Review plus Create. E aqui a gente vai em Estimate Costs per Month
a gente tem que voltar aqui, se não me engano, em Basics, para definir o valor, mas se não me engano a gente vai definir isso nos próximos 2 vídeos, quando a gente for criar o database e o share on database. Então a gente pode voltar em Review plus Create e Create. Depois que você clicar no botão Create, vai aparecer Your Deployment is Complete. Então isso é um sinal de que já foi criado o seu database. Então a gente vai clicar aqui em Go to Resource e agora nós vamos definir o nosso firewall local, porque vai ter algum momento, como eu disse anteriormente, que a gente vai precisar testar a nossa aplicação localmente e a gente vai precisar de fato aí habilitar o firewall. Para isso, vocês vão vir aqui em Security, Networking e aqui tem 3 abas. Nós temos Public Access, Private Access e Connectivity. Então você pode definir acessos públicos, acessos privados, algumas partes de conectividade, mas para fins de demo, nós vamos usar essa opção aqui, Public Access, tá? Então aqui, no ato que a gente anda aqui, a gente já vai ver algumas alterações aqui. Uma delas, que é a mais principal, é essa Firewall Rules. Aqui, automaticamente, ele já vai identificar o seu IP, tá? No meu caso, já vai estar aparecendo aqui, eu vou até estar tampando aqui para vocês. Só basta clicar aqui, Add Your Client IPv4 Address, então clique no mais, e é só isso que a gente precisa fazer. Vamos clicar aqui em Save, e tá atualizado o nosso Server Firewall Rules. Há um outro ponto que nós precisamos definir em relação à conectividade, que é em relação se vai ser default, se vai ser algo do tipo. Para isso, a gente vai clicar aqui em Conectividade, ou Connectivity, e a gente vai habilitar aqui, ó, em Connection Policy, nós vamos escolher essa opção aqui, ó, Default Uses Redirect Policy for All Client Connections, em vez de ser Proxy ou Redirect. Nós vamos usar justamente o Default Option aqui. Aí, finalmente, a gente clica aqui em Save e está confirmado. Bom, então aqui nós aprendemos a criar um database server em poucos minutos, em apenas menos de 10 minutos. Então aqui a gente já consegue ver um dashboard, onde a gente já vai poder ver todo o nosso server, e nos próximos 2 vídeos a gente vai estar criando o database e o share on database em cima desse server. Vocês vão ver como que é fácil criar as outras databases. Então nos vemos no próximo vídeo, pessoal.